Boa tarde, querida igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa, esteja na tua família, esteja na tua localidade. Que o Senhor Jesus, com esse amor tão grande, que verteu o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, nós estamos aqui nos submetendo a Ele, a este amor, e compartilhando para você as alegrias que é proporcionada pela salvação em Cristo Jesus. Nessa tarde eu quero convidar, ele já se prontificou, o pastor Márcio Alexandre, secretário executivo da Convenção Batista Mineira. Ele deixou já gravado uma palavra de saudação aos irmãos batistas e aos irmãos da Igreja Batista Alto Conceição. E também ele deixou já gravado uma oração, e nós iremos estar passando agora para os irmãos escutar essa oração linda que o pastor Márcio deixou para nós, não é? Então, peço a vocês que prestem bem atenção nessa oração que ele gravou para nós para esse dia. Queridos irmãos da Igreja Batista Alto Conceição, quero saudá-los nesta oportunidade da live. Quero agradecer muitíssimo ao meu amigo, pastor Fábio Pacheco, um homem de Deus, um homem dedicado, um homem que tem vivido pautado na palavra de Deus. Pastor Amém. Fábio, meu mais alto carinho e respeito ao irmão. Eu quero, neste momento, convidar a vocês que estão conosco a falar com o nosso Deus em oração. Oremos, portanto, meus queridos irmãos. Senhor Deus, nós queremos, nesta hora, louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor criou os animais, as vegetações, os mares. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus que nos criou. O Senhor tem planos maravilhosos para a humanidade, bem como para cada um de nós. Porém, Deus, nós temos vivido dias difíceis, dias onde o mundo tem sido sacudido, Pai, onde os ventos estão soprando forte, onde o barquinho da humanidade está balançando. É verdade, balançando muito, Deus. Quantas vidas ceifadas, quantas pessoas que foram perdidas, é verdade, quantas Deus. famílias enlutadas, quantas viúvas chorando a partida do seu querido, quantos filhos sem entender por que papai e mamãe se foram tão cedo. Mas nós sabemos, Pai, que mesmo no meio deste temporal, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua no controle. Este mundo, por mais que seja gerenciado em boa parte pelo maligno, o Senhor continua tendo controle, Deus absoluto. Amém, Jesus. E nada, exatamente nada acontece sem o teu querer, Pai, sem a tua permissão. É verdade, Por isso, Deus. Deus, nós sabemos que nesta hora a nossa única saída é voltar os olhos para os montes, como diz o texto bíblico, pois é de lá que nos virá o socorro. Glória a E o Deus. nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, Jesus. Por isso, Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor intervenha na humanidade, intervenha no Brasil, intervenha em Minas Gerais, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia das vidas que estão sendo, nesta hora, Pai, acometidas deste vírus. Deus, opera milagres. Ó Deus, faça aquilo que nenhum homem pode fazer. É verdade. Somente o Senhor. Mas nós te pedimos também, ó Deus, que aquelas famílias que já tiveram seus entes queridos
partindo, Deus, para a glória, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa enxugar, Deus, toda lágrima. Glória a Que o Senhor dê a paz que somente, Deus, o teu Espírito pode conceder. Amém, Jesus. E que mesmo sentindo não entendemos, pois é o agir poderoso do Senhor. Nós queremos, Pai, dizer que não estamos entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe mesmo, Deus. E mesmo não entendendo, e mesmo com o coração apertado, Deus, nós queremos declarar que nós te amamos e confiamos Glória no a ti, Senhor. Senhor Jesus. E sabemos, Pai, que a dificuldade de dizer é grande, mas a certeza é de maior volume, de que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Glória ao teu nome, e Jesus. assim, Pai, é verdade. Nós queremos descansar na tua promessa. Abençoa, Deus, a todos que estão conosco agora. Abençoa essas suas famílias, os seus bairros e cidades, Pai. Que a tua boa mão possa conduzir-nos para a glória do teu nome mesmo. Amém, Jesus. Pois sem o Senhor nada podemos fazer. Eu oro assim grato e faço isto no nome poderoso de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Querido irmão, querida irmã, dileto ouvinte que nos acompanha agora, eu quero, em nome de todos os batistas mineiros, deixar aqui um meu abraço, Jesus. meu carinho a cada um de vocês, em especial o meu amigo pastor Flávio Pacheco. Obrigado, pastor. Aqui fica o meu respeito ao irmão. Um abraço. Deus te abençoe, pastor. Diretor da Convenção Batista Mineira. Deus te abençoe, pastor Márcio Alexandre. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com tua família e com essa família grande que são os batistas mineiros. Irmãos, são nesse exato momento 2021, domingo de Páscoa. Graças a Deus, no domingo que nós lembramos o nascimento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio trazer a esperança à humanidade, Jesus Cristo. E nós estamos nesse mês de abril, 4 de abril, começando e meditando no nosso livro, E a lição que nós vamos estudar é a lição número 7, que tem o título Os Batistas no Brasil. É desse livro aqui, irmãos. Desse livro, Estudo Bíblico da Escola Bíblica Dominical, lição 7. O livro se chama Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. E é esse livro para o ano todo condensado, aquilo que os batistas creem, também a sua história. E aqui nós vamos estudar hoje sobre batistas em geral, batistas mundialmente falando, brasileiros, ingleses, norte-americanos e assim sucessivamente. O texto básico bíblico para esse estudo nós encontramos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no livro de 37 ao 41. Se você tiver a curiosidade e o amor pelas Sagradas Escrituras, vai abrir aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 37 ao 41. Vamos estar lendo nesse momento. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram, um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas que foram batizadas. Portanto, querido irmãos, querido amigo, nós estaremos nessa tarde estudando a palavra de Deus, baseada na lição número 7, os batistas no Brasil. Nós não estamos fazendo aqui, irmão, alusão que os batistas são melhores do que as outras denominações, mas como é um estudo interno da igreja, para que os irmãos batistas conheçam mais sobre a sua história, e como nós estamos com a igreja fechada, muitos irmãos não estão indo devido à precaução desse tal de lockdown, de ficar em casa. Nós estamos utilizando esse espaço, mas também é bom porque você vai conhecer um pouco mais sobre os batistas, e que tem muito a ver com a história do Brasil, que com a história norte-americana, tem muito a ver com a história de missões. O berço das missões, não é? Tem muito a ver com a história dos batistas. Portanto, eu peço aos irmãos que compreendam nessa tarde o que nós vamos estar estudando aqui. Temos a participação, irmãos, de algumas pessoas, de alguns irmãos que estão acompanhando, a irmã Denise Pacheco, Márcio Santos, né? Está conosco também nessa live. Também temos outros irmãos que hão de entrar também nessa live, nessa tarde. E vamos dar continuidade conhecendo a respeito dessa igreja que tem um papel tão importante na história do cristianismo e da igreja cristã, da igreja evangélica no Brasil. A chegada dos primeiros batistas ao Brasil tem ligação com a chamada a Guerra da Seção Americana. Isto porque, por causa da guerra, muitos americanos vieram para o Brasil e trouxeram consigo sua fé. Interessante, irmãos, como as coisas estão interligadas, não é? Aquela guerra que houve no ano de 1800 e alguma coisa, no século XIX, que é conhecido como a Guerra Civil Norte-Americana, ela afetou também muito a evangelização no Brasil. Muito legal isso, não? Aconteceu lá na América e aqui veio o rescaldo, veio as consequências. Como veio? Você vai entender aqui um pouco de história, que talvez nas escolas não ensinam, mas isso é fato, tá? Você vai entender. Hoje, muitos brasileiros saem do Brasil e vão para a América, para os Estados Unidos, conhecido, atrás das riquezas. Houve época no passado que foi o contrário, você sabia disso? Os norte-americanos saíram de lá e vieram para o Brasil, porque era uma pátria que estava em desenvolvimento, tinha muitas terras, tinha instabilidade, e eles vieram para cá. Portanto, essa guerra de seção ou guerra civil americana foi um conflito armado ocorrido no ano de 1861 a 1865. Então, por volta logo depois do meado do século XIX. E foi causada pela divisão existente entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos. Nós estamos estudando aqui um pouco da história americana. E vamos ver que ela também respingou aqui no Brasil, mas de uma maneira positiva, tá? Os estados da região do norte, lá dos Estados Unidos, eles possuem uma economia baseada na indústria e usavam a mão de obra livre e assalariada para o trabalho dentro de fábricas.
Já os estados do sul dos Estados Unidos, imagine um pouco assim o Brasil. Eu sei que o mapa é diferente, mas imagine o Brasil norte e o sul. Só que o norte de lá era um estado mais desenvolvido, tinha mais indústria. Aqui no Brasil, o norte é menos desenvolvido, é o sul que é desenvolvido. É verdade, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, o que está lá no sul é mais desenvolvido, lá é o contrário. Mas vejamos bem o que é que a história está nos falando. Já os estados do sul, não é? Que a realidade era diferente, possuíam uma economia baseada nas grandes propriedades de terra e no modelo agrícola, conhecido como plantation, que consistia na prática da monocultura, bem conhecida nossa aqui no Brasil, de algodão. Este modelo se servia da mão de obra escrava, muito parecida com o do Brasil, naquela época, evitando assim o custo com o trabalho assalariado e gerando renda por meio de tráfico de escravos. Parece que ele está contando a história do Brasil, né? Fala a verdade. O que acontecia naquela época de 1861, acontecia também no Brasil. Só que aqui usava muita mão de obra escrava para ser utilizada na plantação de cana-de-açúcar, sobretudo para produzir o açúcar, mas também para outras fazendas. Café também foi muito utilizada nas plantações de café, não é? Lá era no algodão. Pois bem, e era utilizada a mão de obra para produzir isso. Estou falando do sul. No norte era industrializado. No sul era mais uma região escravagista, não é? Esse distanciamento de ideologia levou as lideranças do norte, estou falando dos Estados Unidos, irmãos, que possuía uma perspectiva política voltada para liberdades individuais, e essa liberdade individual foi implantada pelos batistas. Na segunda lição desse livro aqui, não é? Terceira lição fala sobre isso. Quando logo nos primórdios vieram os batistas lá da Inglaterra, só recapitulando rapidamente, seria bom você entrar em contato com a Convenção Batista Mineira e adquirir esse livro de escola dominical. Ele é simplesmente maravilhoso. Pois bem, os batistas vinham lá dos Estados Unidos, no começo, aquele movimento, chegaram lá na América, e quando chegaram lá na América, o que aconteceu? Aquelas práticas que eles fugiram lá da Inglaterra, encontraram também na América, ou seja, a igreja junto com o Estado, que sempre foi uma doutrina um ensino que os batistas combateram, a separação de Estado e igreja, batismo por imersão, não é? Então, os batistas defendiam o batismo, que era por imersão, biblicamente, estudando, e as igrejas conhecidas da época, as igrejas reformadas, começaram a perseguir esse movimento batista, ensina por volta de 1620, 30 e diante. Então, os batistas começaram a se organizar lá nos Estados Unidos, em uma determinada região. Eles começaram a defender a separação dos estados. Conseguiram. E esse artigo foi introduzido na Constituição americana, a primeira Constituição americana, não é? A liberdade, não é? As liberdades individuais foi um tema defendido pelos batistas. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui no Brasil sofrendo, que parece que está querendo nós perdermos a nossa liberdade individual do que pensar e do que agir. E essa bandeira, quem levantou lá na América foi os batistas. Louvado seja Deus. Não estou exaltando os batistas, irmão. Estou falando a verdade, não é? Mas vamos voltar para a lição aqui, que essa lição é maravilhosa.
não é? Então, a condenar o combate ao regime escravagista nos estados do Sul. Quer dizer, o Norte começou a trabalhar em favor da liberdade das pessoas, porque o negro não tinha direito à liberdade. E também nós vimos aqui a combater o regime de escravos lá no Sul. Por sua vez, também não viam com bons olhos o modelo nortistas que se impunha com mais eficaz. Ou seja, o Sul, ele não queria esses avanços ideológicos, avanços tecnológicos que o Norte estava implantando. Assim, os sulistas decidiram pela secção, ou seja, a separação entre essa região nos Estados Unidos, ou seja, a criação de um outro país nos Estados Unidos, o país do Norte e o país do Sul, não é? Os Estados Confederados da América em oposição aos Estados do Norte, como foi intitulado Estados Confederados. O conflito foi inevitável, uma vez que o presidente Abraham Lincoln, naquela época, não reconheceu a independência dos estados sulistas e optou pela incorporação dele. Foi lutar, disse, não vamos aceitar a separação dos estados. E foi lutar para reintegrar novamente os estados. A sangrenta guerra terminou em 1865 com a vitória do exército da União, mais numeroso e mais bem preparado. Pastor Fábio, o que é que os batistas brasileiros têm a ver com isso, com a história americana? Calma, estamos chegando já com a história dos batistas no Brasil. Vamos chegar agora no ponto que nos interessa, que tem muito, mas muito a ver. Os primórdios acordando o gigante. O gigante era o Brasil. Ele estava adormecido espiritualmente. E devido à guerra civil, aquela guerra que eu falei agorinha, muita gente morreu, porque houve a separação entre essa região norte e a região sul, não é? Muitos americanos, nesse período, eles vieram para o Brasil, vieram morar no Brasil, vieram trabalhar no Brasil. É o contrário de hoje, que eu falei no começo. Os brasileiros hoje vão para os Estados Unidos. Em 1865, 1865, por aí, os americanos começaram a vir para o Brasil. Acredita-se que, pelos históricos, pelos relatos, pelos registros, mais de 50 mil norte-americanos, eles desembarcaram nos portos brasileiros, vieram morar aqui no Brasil. Muito mais de 50 mil norte-americanos vieram para o Brasil. Muitos deles escolheram a cidade de Santa Bárbara Oeste, no estado de São Paulo, para adquirirem terras e fixarem residência, atuando na formação de uma forte agricultura naquela região. Então, aqueles americanos que fugiram da guerra lá, eles vieram para o Brasil, para a cidade ou a região de Santa Bárbara do Oeste e começaram a morar lá. Compraram terra. Que absurdo, né? Não é não. Você sabia que a comunidade brasileira hoje na América é muito grande? No estado de Nova Jersey, tem uma cidadezinha lá, que não é tão pequena, se fala português. A quantidade de brasileiros que moram nessa cidade de Lourdes em Nova Jersey. Mas tem outras cidades também. Mas estou falando Nova Jersey porque é muito brasileiro. As lojas lá são de brasileiro. O comércio é de brasileiro. Pessoa que tira barba é de brasileiro. Cabeleireiro é brasileiro. Restaurante é de brasileiro. Brasileiro e portugueses. E alguns latinos, como colombianos,
venezuelanos e outros países da América. Mas, sobretudo, brasileiros estão morando lá. Isso não é novidade, não, queridos. Não é? Aconteceu o contrário. Em 1865, vieram americanos para o Brasil. Isso é um fato histórico. Mais de 50 mil. A gente está colocando 50 mil, mas muito mais americanos vieram fugindo da guerra e se fixaram morada no Brasil. Agora começa a história dos batistas brasileiros. Esses imigrantes, irmãos, não trouxeram apenas sua força de trabalho e sonho de reconstruir suas vidas aqui no Brasil. Eles trouxeram, sobretudo, sua fé em Cristo e os valores próprios do cristianismo. Eles não só trouxeram o dinheiro, a vontade de trabalhar, de construir, mas trouxeram também a sua fé e os propósitos do cristianismo. O primeiro missionário batista enviado ao Brasil foi Thomas J. Bauner. Ele foi enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista Sul dos Estados Unidos, reconhecida no Brasil como a Junta de Richmond. Seu ministério foi curto em terras brasileiras, chegou em 1860 e ficou menos de um ano. Mas por que isso, pastor? Vamos ver então. Sua missão era organizar uma igreja de língua inglesa, batista, para os imigrantes americanos que estavam aqui. Nada mais, nada menos que justo. Quantos pastores... Agora mesmo eu estava vendo um pastor amigo meu, que mora em Boston. Eu até curti a página dele, curti ele pregando lá. Brasileiro. No solo, quer dizer, em cima fica a igreja americana, batista, e ele, muito bonito, embaixo está a igreja dele. Os americanos deixaram, e ele está com a igreja brasileira lá na América. Então não critica não, por favor. Não é? Eles vieram, mandaram missionário para cá para poder fazer a cabeça, sustentar a cultura. Não, também nós mandamos para lá. Não é, pastor? Eles sabem muito bem disso que nós estamos falando. E não é só ele, existem muitas, dezenas e dezenas de igrejas brasileiras lá nos Estados Unidos. Mas nós estamos falando de cento e poucos anos atrás, 1960, fez 100 anos, para cá tem 60 anos, 160 anos atrás. Então nós estamos falando de acontecimento de 160 anos atrás, não é? Então, a missão desse irmão, Bauner, era justamente organizar uma igreja da língua inglesa aqui. Também tinha a intenção de trabalhar entre os escravos. Por quê? Escravo brasileiro. Porque ele já tinha trabalhado ao longo período como missionário na África, onde ele tinha aprendido o dialeto Yorubá, corrente entre os africanos traficados para o Brasil. Então, muitos daqueles africanos que tinham vindo para a África, da África para o Brasil, ele tinha trabalhado lá na África com essa corrente de pessoas lá e sabia o dialeto. Sabia inglês e sabia o dialeto. Que maravilha, não? Então, ele começou a trabalhar com os africanos que eram escravos no Brasil, evangelizando e trabalhando também na libertação deles. Bauner enfrentou sérios problemas de saúde e foi impedido pelas autoridades de pregar contra o catolicismo, porque naquela época, irmão, nós estamos falando, a Igreja Católica era ligada ao Estado. Estou falando do Brasil Império. Só depois que o Brasil foi proclamada a República é que houve a separação entre o Estado e a Igreja. Até naquela ocasião havia uma ligação entre o Estado e a Igreja Católica, era a igreja oficial. E ela sentia no direito de perseguir qualquer movimento religioso que fosse contra os seus próprios interesses. Isso é um fato, irmão, está na história, tá? E
Então, ele foi duramente perseguido, tendo ficado no Brasil por apenas 9 meses, período em que se comunicava com frequência através de relatórios com o seu superior da junta de Richmond. Ou seja, ele era proibido de estar pregando o evangelho, então ele só fazia relatório para a junta de missões norte-americana, o que estava acontecendo aqui. Entre os emigrantes daquela guerra americana, esses muitos eram batistas, vários deles se instalaram na região de Santa Bárbara, já falamos isso, estado de São Paulo, e organizaram em 1871 uma igreja batista naquela cidade. Em princípio, essa igreja realizava seus cultos somente na língua inglesa. Então, a gente não pode dizer que a igreja foi introduzida naquela época no Brasil, porque eles vieram com a intenção de manter os irmãos norte-americanos que estavam morando no Brasil. Então, era evangélico, entre esses, muitos eram batistas. Anos mais tarde, em 1879, outro grupo de emigrados americanos organizaram a segunda igreja batista em São Paulo, onde atualmente se localiza a cidade de Americana. Agora eu estou sabendo. Eu não sabia que a cidade americana foi uma cidade fundada pelos americanos. Por isso, lá em São Paulo, tem uma cidade chamada Americana, que foi fundada pelos americanos que vieram fugindo daquela guerra. Né? Essa igreja representa o marco inicial do trabalho batista no Brasil, visto que a partir do seu surgimento foi solicitado a junta de Richmond o envio de missionários ao Brasil, dando início à ação missionária oficial dos batistas em território brasileiro. Conhecemos a Igreja Batista como uma igreja missionária. Não tem como entender batista dentro de 4 paredes. Batista é para estar fazendo missão. Missão não é só contribuir, irmãos. Missão é orar por ela. Missão é divulgar o trabalho. Missão é ir fazer missão. Não é de se entender, por exemplo, a igreja batista em um lugar e fica tantos anos ali. Ela tem que expandir, tem que abrir trabalho missionário. Dízimo da igreja batista não é para estar construindo prédios e mais prédios e prédios, não. Dízimo da igreja batista é para a expansão do reino de Deus, sustentar missionários em outras localidades. É assim que o pastor Fábio entende. Em razão do trabalho de evangelização intenso que estas duas igrejas realizavam entre os brasileiros, os componentes da junta missionária americana que mandou esses missionários perceberam a abertura dos brasileiros para receber o evangelho. O Brasil estava aberto, o Brasil está aberto para o evangelho. O Brasil é um grande país que manda missionário para o mundo todo. A minha esposa está fazendo live sobre missões. Ela pode falar mais sobre quantos missionários da Junta de Missões Mundiais estão fora do Brasil agora. Em quantos países estão fora do Brasil agora. Outrora, os americanos mandaram missionário para o Brasil. O Brasil aprendeu. Os batistas aprenderam a fazer missões. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim, irmãos, voltando agora para o século XIX, 1881, a junta de Richmond enviou ao Brasil o casal de missionários William e Anna Begbie. Logo depois de 1882, chegaram também o casal Zacarias e Kate Taylor para ajudar a Begbie na tarefa de desbravar o país do Cruzeiro do Sul com a mensagem do Evangelho. Eu fico emocionado, eu fico todo arrepiado, porque eu amo missões, irmão. O Brasil recebeu bem os missionários. O Brasil manda também muito bem missionário para fora. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês.
Quero dar um parabéns aqui nessa tarde para a nossa associação Batista do Norte do Rio Doce, a Banorte. Eu mesmo sou testemunha, eu sou missionário. Uma parte do meu salário, da minha manutenção nessa casa aqui, nessa igreja aqui, é sustentada pela Associação das Igrejas Batistas do Norte do Rio Doce, a Banorte. Eles sustentam mais de 5 igrejas. É a igreja de São Geraldo do Baixio, a igreja de São Félix de Minas, a igreja de Ferruginha, e tem uma congregação lá na cidade de Mantena. São 4 igrejas, 4 pastores, que é sustentado pela... É a visão que a Igreja Batista aprendeu e trouxe e desenvolve, não é? Louvar seja Deus que os pastores e os irmãos da associação não pensem em tocar dinheiro. Eles pensam em expandir, em sustentar pastores, sustentar missionários, abrir trabalho. Graças a Deus, irmãos. Quando o navio que trazia o casal Begby entrou nas águas da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, eles viram na silhueta das suas montanhas uma grande gigante adormecido. Begby então disse à sua esposa: Ana, para mim o Brasil é um gigante. É um gigantesco em território, em minerais, em produção de café, de açúcar, mas é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou até aqui para ajudarmos a despertá-lo do sono. Irmãos, essa visão que esse irmão, esse pastor Begby teve, dizendo que o Brasil era um país, era um gigante adormecido espiritualmente. A minha pergunta é, dá para você responder? O Brasil hoje ainda é um gigante adormecido espiritualmente? O Brasil evangeliza? O Brasil é um país bíblico? As igrejas existentes no Brasil umas igrejas bíblicas? Deixa aí para vocês pensarem e responderem. Os missionários foram recebidos em Santa Bárbara do Oeste e logo se filiaram-se à Igreja Batista ali existente, iniciando o estudo da língua portuguesa. O professor de missionários foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Então, esse ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque foi o primeiro pastor batista. Oh, glória! Vamos ver o que a história nos fala. O primeiro batista brasileiro, o primeiro pastor batista brasileiro foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era alagoano, de Maceió, estudou no seminário católico em Olinda, Pernambuco, e foi ordenado padre no Ceará, tendo regressado a Alagoas, onde exerceu o sacerdócio. Converteu-se ao evangelho por intermédio de um missionário presbiteriano chamado John Rockville Smith, abandonando o sacerdócio católico e casando-se posteriormente. Diante da pressão recebida por ter abandonado o celibato e a Igreja Católica, esse irmão, Antônio Teixeira de Albuquerque, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1879, filiando-se à Igreja Metodista do Catete. Depois foi enviado pelos metodistas para a cidade de Piracicaba, São Paulo, para auxiliar no trabalho das missões locais. No entanto, sua inquietação no campo da fé não cessaram. Assim, após ter contato com os batistas em Santa Bárbara, Albuquerque uniu-se a eles e foi batizado no ano de 1880. E no mesmo dia ele foi consagrado como o primeiro pastor batista. É uma outra reflexão que eu quero fazer. Logo que ele foi batizado, ele já foi ordenado como pastor batista. Será se hoje nós não estamos perdendo muito tempo? Perdendo muito tempo de preparar pastores, missionários. Vamos ver aí os históricos dele, essas coisas todas de homens. Mas graças a Deus, esse homem logo que foi batizado no mesmo dia, ele já foi mandado
para o campo, já foi ordenado ministro do Evangelho. Mais tarde ele voltou para Maceió, onde organizou a primeira igreja batista daquela cidade. Visão missionária desse homem. Aqueles irmãos norte-americanos traziam a visão missionária e esses batistas nacionais já começaram a ter a visão. Já foi para Alagoas e já implantou uma igreja batista. Irmãos, Teixeira escreveu seu testemunho de conversão e publicou com o título 3 razões porque deixei a igreja de Roma. 1884. Nesse escrito, ele revelou que abalado na minha fé e na consciência, tive uma hora feliz, compenetrei-me do dever de estudar séria e cuidadosamente a palavra de Deus, ensinando-nos a preceitos de Jesus Cristo. Esse seu testemunho causou indignação em muitos fiéis católicos e bastante irritado com a liderança católica. Então ele não foi muito agradado às atitudes deles, mas ele estava com visão missionária de crescer do reino. A primeiro missionário batista no Brasil, Thomas J. Bauner, ficou por aqui por apenas 9 meses devido à sua saúde precária e à perseguição do catolicismo. Faço uma comparação entre os desafios enfrentados pelos primeiros pioneiros batistas no Brasil e o momento atual. Como é que você vê? Houve uma grande dificuldade dos primeiros batistas no Brasil. Como é que é a situação hoje? Calmaria? Tranquilidade? Qual é a análise que você faz disso? Vamos ver agora, irmão, já estamos indo para a conclusão aqui. Expansão no Brasil. A família Begbie teve grande importância na estruturação da obra batista no Brasil, contribuindo desde a sua chegada para a fundação de igrejas e a pregação itinerante e o trabalho pastoral itinerante, irmã, que sai de igreja em igreja, cidade em cidade, implantando igrejas, difundindo a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo no território brasileiro. O outro casal missionário, Jaceri e Kate Taylor, chegou em 1882 e logo se uniu aos Begbie, somando forças no trabalho de evangelização. Os 2 casais de missionários e Antônio Teixeira de Albuquerque entenderam ser direção de Deus partir para a cidade de Salvador, na Bahia, e evangelizar o povo baiano. O início não foi fácil, além de dificuldade do domínio completo da língua, que eles eram norte-americanos, exceto o ex-padre, também a perseguição por parte da igreja romana, que era naqueles tempos do Império unido ao Estado, como eu já falei. Muitas vezes autoridades eram acionadas pelos padres para proibir a atividade da pregação do Evangelho pelos missionários. Pergunto você, naquela época, isso é 160 anos atrás, existia a legalidade da Igreja Católica em relação ao Estado. Pergunto eu hoje, como é que estão os relacionamentos evangélicos com os católicos? Ou melhor, como está o relacionamento dos evangélicos com o Estado? Está assim? É assim? Ou os evangélicos deixam lá o Estado e ele aqui e cada um faz o seu trabalho? Responda isso aí, por favor, irmãos, para nós. Não é? Mas o esforço missionário não foi em vão quando eles foram para a Bahia. Em 15 de outubro de 1882, era organizada a primeira igreja batista na Bahia, com 5 membros fundadores. Irmãos, quantos membros tem a sua igreja? Aquela igreja lá em Salvador, que se tornou uma grande igreja, começou com 5 pessoas, 5 membros, 5 batizados. Você acha difícil começar um trabalho com 5 pessoas? Ou você acha que é ser muito audaz começar com 5 pessoas no trabalho? Ou você é muito acomodado? Você não entende que a missão nossa é ir aos que não têm o Senhor Jesus Cristo? Ou nós temos que ficar se escorando nos outros que estão na igreja? Não,
Eu já dou minha oferta, já dou meu dízimo, já faço parte em missões. Os outros que vá. Irmãos, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Mas vamos terminar a nossa lição, né, irmão? Senão a gente faz comentário e não termina. Já vai ser 46 minutos de lição. Com o desenvolvimento da igreja na Bahia, o casal Begby transferiu-se para a capital do Império, Rio de Janeiro. O casal Taylor permaneceu na Bahia, onde realizou profundo trabalho. No Rio, os Begby encontraram uma escocesa, membro do Tabernáculo Batista de Londres, a igreja do famoso pregador Charles Spurgeon. Chamava-se Elizabeth Williams, e foi na sua casa, lá no Rio de Janeiro, que acontecia as primeiras reuniões batistas no Rio. Em 24 de agosto de 1884, foi organizada a primeira igreja batista no Rio de Janeiro. Sempre começando em casa, na casa de alguém. Você sai da sua cidade, vai para uma cidade que não tem um trabalho. Você vai cruzar os braços? Ou vai para outra igreja? Por que você não começa um trabalho na sua casa? Ah, não, pastor. Então você não tem a visão missionária, não tem a visão dos primeiros desbravadores batistas que se plantaram aqui no Brasil. Você não é digno de ser chamado batista. Para mim, batista é sinônimo de missão. Batista é sinônimo de ação. Irmãos, indo agora para a conclusão, a obra crescia e multiplicava, e logo o evangelho pregado pelos batistas chegou também no estado de Pernambuco, onde os missionários fundaram a primeira igreja batista do Recife, em 4 de abril de 1886. Portanto, em 4 anos, já havia 4 anos, esses irmãozinhos, esses poucos pastores, mas com coração ardente por missão, não é? Já tinham organizado 4 igrejas batistas no Brasil. Em 4 anos, onde não existia nada, já existia 4 igrejas. Em São Paulo, com outros missionários recém-chegados, os batistas organizaram outras 9 igrejas a partir de 1899. Em São Paulo, Jundiaí, Campinas, São José do Campos. Recapitulando aqui, irmãos, os batistas norte-americanos não vieram conquistar o Brasil, não. Eles vieram porque existiam norte-americanos que vieram para o Brasil, fugindo daquela guerra que houve lá. E eles vieram um monte de gente para o Brasil. Vieram missionários para pastoreá-los. Viram que o Brasil era uma terra fértil, começaram também a evangelizar os brasileiros. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo não deixou só as boas novas de salvação para os judeus. Ele estendeu para os gentios, que sou eu, que é você. E você, o que está fazendo? Está sentado na cadeira? Sai da cadeira, rapaz! Vai crescer a igreja! Vai evangelizar! Vai propiciar que Jesus possa transformar pecadores em homens santos, em mulheres santas, transformar prostitutas em mulheres de bem, transformar bêbados em homens sadios, transformar ladrões em homens honestos, transformar pessoas que vivem nos guetos em comunidades produtivas. Vamos transformar o Brasil, vamos transformar nossas cidades, e não ficar sentado e só reclamando. Deus, tenha misericórdia da tua vida. Considerações finais. Dou glória. Atualmente, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, a denominação batista é a segunda maior denominação evangélica do país, atrás apenas da Assembleia de Deus. O ardor missionário vivido pelos primeiros missionários batistas no Brasil parece ter contagiado o povo batista, a ponto de hoje sermos uma denominação que ama missões,
quando William Begbie faleceu, em 1939, a Convenção Batista Brasileira estava possuindo 600 igrejas. Quando ele chegou, não tinha nem quase nada. Quando ele morreu, tinha 600 igrejas. E cerca de 50 mil membros. Certamente ele viu a grandeza da obra que Deus realizou através do trabalho missionário. Graças a Deus que os batistas brasileiros têm trabalho missionário pelo mundo todo. Escute as lives da minha esposa. Ela pode muito bem esclarecer isso para vocês. Nesse mesmo YouTube, você pode ver as lives dela. Ela também tem, aqui é no Facebook, também no YouTube. O YouTube do pastor Fábio Pacheco, você vai ver mensagens e também estudo dela. Em nome de Jesus, conheça. Mas, pastor, eu não sou batista, eu sou congregacional. Trabalha para Jesus. Eu sou presbiteriano. Trabalha para Jesus. Eu sou metodista. Trabalha para Jesus. Eu sou Assembleia de Deus. Trabalha para Jesus. Estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus está usando as suas agências para que o evangelho possa ser expandido por todo o mundo. Só assim o Brasil deixará de ser um gigante adormecido e passa a ser uma nação viva, uma nação desperta e uma nação produtiva. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar o pastor e possa abençoar cada um de nós. Oremos nesse momento. Deus, encerramos agora, Senhor, essa lição que nós temos aqui desse livro, que é Bases Bíblicas, que possa esse estudo, Senhor, ser atingido os corações de irmãos, de irmãs, e possa ser despertado, Senhor, para missões, possa ser despertado, ó Deus amado, se ele não pode ir para fazer missão, ele possa contribuir, e todos nós podemos contribuir, todos nós podemos orar, Senhor, todos nós também podemos, ó Pai, difundir, falar, compartilhar o que missões tem feito, o que missões é, o que missões transforma. No nome de Jesus, Pai, desperta o povo, sobretudo, Senhor, os irmãos batistas. Não acha, Senhor, que ficar agora dentro de quatro paredes, sentado, religiosos, péssimos religiosos. Deu hora no culto, terminou, vai embora. Deus, tem misericórdia, Senhor, de pessoas que não compreendem a Tua palavra. Em Teu nome eu oro e agradeço para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. 14 horas e 55 minutos, do dia 4 de abril de 2021. Pastor está encerrando essa escola dominical, nessa live, que tem o título Os Batistas no Brasil, baseado no texto de Atos, capítulo 2, verso 37. Fique na paz do Senhor Jesus.